Bom, tratamos de um tema muito polêmico, né? Só reforçando aqui que nós não apoiamos que uma pessoa culpe a outra pelo seu pecado. Por exemplo, o homem jamais pode afirmar: eu fiz tal coisa porque ela provocou através da roupa. Não justifica o pecado, continua sobre ele. E não estamos dizendo que a mulher é responsável pelo dano que é causado a si. Não, a culpa é do criminoso que fez o dano. Mas a responsabilidade dela é por outro pecado, que é incitar o desejo em todos os homens no entorno. Então, todos os homens que estão no entorno, que são tocados pelo desejo, a partir daquela roupa sensual, mesmo os que não tomam posição nenhuma, mas desejam, ela está pecando por lascívia. O homem que faça algum mal para ela, ele é um criminoso e ele vai ser culpado por esse crime e pelo pecado também dessa lascívia que ele também tem sobre ela. Ela tendo ou não usado uma roupa sensual, não justifica o homem fazer mal à mulher porque ela está de roupa sensual, e também não justifica a mulher usar uma roupa sensual porque o homem não pode fazer nada contra ela. Ele não pode, mas isso também não dá essa prerrogativa que ela pode andar nua, como algumas falam assim: posso andar nua que ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada contra ela, mas ela também andar nua não cabe a uma mulher cristã. Então temos que ter esse cuidado, né? Tanto vigiar nossos olhos, quanto vigiar como nós expomos o nosso corpo aos olhos dos outros. E aí vem para outro tema polêmico, né? Que é a questão da submissão. Mas o que é essa tal submissão que dá tanto alarde, né? Que dá tanta polêmica, né? Submissão nada mais é do que uma missão debaixo de outra missão, ó. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma missão. Essa missão aqui vai levar para um determinado local. Eu posso ter outra missão, que ela seja uma submissão dessa missão, ou seja, ela aponta na mesma direção, no mesmo propósito. Isso é uma submissão, ela concorda na missão. Ou eu posso ter uma missão que vem para cá e eu ter uma outra missão que ela é contrária. Quando eu tenho um casamento e que as missões do marido e da mulher são opostos, esse casamento ele tende ao fracasso. Agora, quando eu tenho um casamento em que a missão do marido e a missão da esposa, elas concordam para o bem da família, esse casamento ele tende a ser um casamento mais sólido e mais frutífero, porque a missão da mulher coopera com a missão do marido e ambos têm uma missão em comum. Mas por que Paulo ele vai falar tão duramente sobre a mulher aprender calada e essas coisas? Provavelmente Paulo estava tratando de um problema pontual da igreja que Timóteo estava pastoreando, estava sendo presbítero. Então provavelmente tinha algum problema ali por conta da cultura helenística, da cultura romana, e esse problema precisou ser tratado por Timóteo, e Paulo orientou a Timóteo como tratar esse problema. Então isso pode vir de alguma questão da cultura grega e da cultura romana. Lembrando aqui que a Bíblia ela faz o oposto daquilo que ela é geralmente acusada, que é de diminuir a mulher. Pelo contrário, a mulher, dentro da cultura greco-romana e dentro da cultura judaica também, ela era muito diminuída. Ela não falava, ela não tinha voz, ela não tinha autoridade, ela não podia se manifestar. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê o Evangelho resgatando essa mulher, dando de novo voz. O ministério público de Jesus ele foi abençoado por mulheres. As mulheres cooperavam até financeiramente para o ministério de Jesus. As primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram mulheres, né? Jesus ele tratou diretamente com mulheres, mulher de fluxo de sangue, a mulher samaritana, a mulher do vaso de alabastro. Então ele sempre vai e traz essa mulher para o centro dessa realidade, diferente do que a cultura romana e da cultura judaica faziam na época, que era empurrar essa mulher para a margem da sociedade. Então, aqui tanto é que a mulher tem o direito de aprender o evangelho, que era proibido para as mulheres aprender, e a partir do evangelho elas são permitidas a aprender. Então Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? Nós não devemos fomentar um ambiente de disputa entre homens e mulheres, né? A gente não deve incentivar esse tipo de comportamento, porque isso é mais danoso do que construtivo. Hoje nós temos uma série de casamentos aí no mundo, né? Que eles não passam de 2 anos. Por que eles não passam de 2 anos? Porque não são casamentos. Não são duas pessoas concordando no objetivo comum, são duas pessoas oponentes medindo forças de quem tem mais direito. O marido fala: eu sou marido, eu tenho direito. Ele puxa para um lado e a mulher fala: mas eu não me submeto a homem nenhum. E ela puxa para o outro. Então os dois ficam nessa quebra de braço até o momento que isso se rompe. Então a cultura moderna, ela gerou um tipo de casamento que não é mais o casamento das mãos dadas,
para um único propósito, mas é um casamento da quebra de braço, cada um querendo provar que tem mais poder dentro da relação, que manda mais dentro da relação. Esse casamento de quebra de braço, ele é danoso para o relacionamento, e o cristão não deve se comportar assim. O cristão deve ter uma família unida num propósito comum, que é servir a Cristo e é morar no céu. Isso vale para o namoro cristão, porque o casamento é uma continuidade do namoro, ou o namoro é um preparo para o casamento. Então o jovem tem que ter essa visão desde o namoro, senão ele nunca vai conseguir construir uma família. Porque se ele já entra no namoro pensando que ele vai disputar posição, ele dificilmente vai conseguir ter um casamento saudável, porque ele vai transportar isso. Então no contexto neotestamentário, a mulher ela tem uma posição até de destaque, de honra. Tanto é que um dos elementos mais respeitados dentro da nossa cultura evangélica são as irmãs do círculo de oração. Isso não tem nem o que discutir. Nós temos uma figura masculina muito forte, que é a figura do pastor, mas também nós temos uma figura feminina muito forte, que é a figura da mulher que é profetisa, né? A famosa irmã do coque, né? Que a gente brinca. A irmã do coque é uma pessoa que tem uma voz dentro da igreja, ela tem um poder, uma autoridade dentro da igreja que ninguém tem às vezes, nem o pastor muitas vezes não tem a autoridade que a irmã do coque tem dentro da igreja. Então, nós honramos as mulheres, mas cada um tem papéis e responsabilidades distintos dentro do reino. Então nós vamos trabalhar esses papéis com honra, com amor, com respeito e com cuidado, sempre não buscando a competição entre sexos, mas buscando a cooperação, porque o homem e a mulher são diferentes, eles pensam diferente, eles agem diferente, a força física é diferente, o metabolismo é diferente, a estrutura corporal é diferente. Então nós pegamos o melhor do homem e nós pegamos o melhor da mulher e nós juntamos para o crescimento do reino. Então isso é uma coisa que nós devemos incentivar e não gerar ambiente de disputa.